o complemento e a ordenação de todo mundo, né? Eu vou ler o item 1. Então, eu vou ler o capítulo 1, que é a introdução, né? E depois você vai ler do 2 em diante, que é justamente a explicação do que está acima. Na leitura, eu já vou pontuar algumas coisas e depois você vai, do item 2 para frente, a gente vai também pontuando algumas coisas, tá certo? Então, vamos lá. O complemento e a ordenação de todo o mundo. Capítulo 12 do livro de São Boaventura, aqui da Obras Completas, né? Item 1. De tudo quanto se disse nos capítulos anteriores, pode-se entender, pode-se deduzir que a criação do mundo é como que um livro. Na semana passada, a gente falou sobre livros também, da importância da simbologia do livro na vida espiritual. Falamos também em relação à mística Santa Brígida, da Bélgica, e quando ela relata o julgamento de uma alma, né? Que tem 2 livros, né? Tem um livro escrito pelo anjo da guarda, um livro escrito pelo demônio, né? E a decisão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em cima do julgamento. É muito interessante. Eu gostaria muito de ler aqui esse julgamento e colocar isso bem às claras aqui para vocês. Mas vai ficar para outra oportunidade. Então eu quero chamar a atenção para a visão de ícone, né? A importância do livro na relação do homem com a Santíssima Trindade, né? O Verbo encarnado é uma pessoa e chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, é o Verbo, a palavra encarnada, que é um livro. A Bíblia é a palavra é o Verbo é Nosso Senhor. Então, quando você toca a Bíblia, querendo ou não, você está tocando a segunda pessoa da Santíssima Trindade e você tem que tratar a Bíblia com muito amor e muito carinho, que ali é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo de Deus, e o Verbo de Deus é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, muito cuidado e muito amor à Bíblia. Não só a Bíblia. Tem outros escritos que são palavra de Deus. Né? Mas digamos assim, que o que é homologado pela igreja é a Bíblia. Eu não gosto muito desse termo homologado, não, porque fica parecendo que foi uma coisa assim muito humana, né? Que foi a humanidade, foram os padres, as pessoas, os pecadores da igreja que homologaram a palavra de Deus. E não é verdade. A palavra de Deus é eterna. Tem passagens na Bíblia, quando Nosso Senhor estava crucificado, que pede água e dá um vinagre para ele, lá no finalzinho já, um pouquinho antes dele morrer lá na cruz, ele diz, agora tudo está consumado. Esse está consumado quer dizer o seguinte, que ele viveu tudo que já estava escrito para trás. Os profetas já predisseram toda a crucificação, a maneira como ia ser, inclusive o vinagre que ele ia tomar no final da vida. E aí Nosso Senhor diz, agora tudo está consumado,
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá? Então, assim, a importância da palavra escrita, a importância do livro, a importância de se registrar as coisas. Um exercício muito importante é você fazer o seu diário antes de dormir. Mesmo que você escreva uma linha. Eu me acordei tal hora e estou me deitando às 11. Começa escrevendo 2 linhas. Depois você vai tendo esse hábito e isso vai agregando valor ao seu dia. Existe uma... Não sei bem se é uma teoria ou se é palavra de Deus mesmo, que diz que tudo que nós absolvemos pelos 5 sentidos vai para a memória. Vai para a memória. E nós temos a memória espiritual e a memória carnal, digamos assim, que é a memória do composto, que está escrito no capítulo imediatamente anterior a esse que nós estamos lendo, que nós vamos ler aqui, estamos lendo agora. Né? Que é a memória do composto. Aqui está ali o entrelace da alma com o cérebro. Né? É a memória física, né? Corporal, carne. Né? Na hora que a gente começa a escrever, de uma forma que eu não sei explicar, a gente vai trazendo da memória espiritual para a memória física. Aquelas informações do dia a dia que a gente vai absorvendo sem nem inteligir, né? Sem passar pelo intelecto. Uma música que você escuta que vai direto para o coração, uma poesia que você lê ou que é recitada para você, que lhe emociona, uma leitura do tratado aqui que lhe emociona, uma pessoa que você interage no dia a dia, que você olha para aquela pessoa, que é conhecimento, você conhecer a pessoa pela presença dela, que é o que o professor Olavo chama de conhecimento por presença. Ali é a única forma de você conhecer a pessoa como um todo. E é uma comunicação de espírito para espírito. O professor Olavo não usa essa linguagem, mas é isso. O que ele chama de conhecimento por presença. É diferente de você chegar e falar alguma coisa de alguém inteligindo aquilo, passando pela sua mente. Ele faz uma crítica aos filósofos da linha de René Descartes, de Kant, de outros mais, né, por conta disso. É como se tudo fosse a mente. A mente assimila um tiquinho assim do que realmente é a pessoa. Quando você vai falar de alguém que você não está com a pessoa junto de você fala fragmentos daquela pessoa. Ela tem cabelo preto, tem olhos assim, ela fala muito, ela isso, ela aquilo, mas não é a pessoa na sua completude. Você só tem a pessoa na sua completude quando ela está diante de você. Ela diante de você e você diante dela. A comunicação ali, ela não é uma comunicação mental apenas. Ela transcende isso. Louis Lavelle, aquele filósofo francês, ele fala muito isso. Louis Lavelle, desse livro que nós estamos lendo aqui, mas não é nesse livro, tá? É no Presença Total. É um livro dificílimo de ler. Ele fala sobre essa presença do ser com S maiúsculo. É a presença real do ser. Espírito e corpo. Um só. Ali. Nós somos um. Tem uma aula magnífica de Olavo falando sobre isso. Vou até passar para ti, Regina.
Tu já deve ter visto algumas vezes, mas eu vou passar de novo. Na hora H você bota aí como link da nossa live a aula de Olavo, que fala sobre isso. Então, a criação do mundo é como que um livro no qual resplandece, representa-se e lê-se a Trindade criadora em 3 graus de expressão, a saber, 2 pontos. É um livro que representa a Trindade criadora, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só, em 3 graus de expressão, a saber, 2 pontos. A Trindade se expressando de 3 maneiras. Primeira forma de se expressar, vestígio. Vestígio. Segunda, como imagem. E a terceira, como semelhança. Vestígio, imagem e semelhança. O vestígio encontra-se em todas as criaturas. Em todas as criaturas encontra-se vestígio da Santíssima Trindade. A imagem só se encontra nas criaturas intelectuais. Isto é, nos espíritos racionais. E a semelhança só nas criaturas deiformes. Dei de Deus, tá? Forma de Deus. Ok? Espíritos racionais, criaturas deiformes e todas as criaturas. Vestígios em todas as criaturas e imagem nas intelectuais, anjos, santos, etc, etc. Só nas intelectuais e nos espíritos racionais, há semelhança só nas deiformes. Daí a gente deduz que tem um lapso, tem um abismo que separa as criaturas intelectuais ou espíritos racionais das criaturas deiformes. Existe aí, eu não sei ainda, talvez daqui para o final desse capítulo 12, São Boaventura nos diga, como eu falei para você, estou lendo pela primeira vez esse capítulo 12, né? Talvez isso se assemelhe ao que Santa Teresa d'Ávila fala sobre as moradas da alma no espírito. Talvez essas criaturas deiformes sejam os santos a partir da 5ª morada, que se assemelha a Deus de uma maneira que se confunde com ele. Por elas, o entendimento está destinado a subir gradualmente, como que por degraus, até o princípio soberano que é Deus. Tá? É uma escadinha. Começa com o vestígio, vai para os intelectuais ou os espíritos racionais, e daí para as criaturas deiformes. Ok? Então, essa foi a introdução. Não é? Agora, a Regina vai ler a partir do item 2 para consolidar, se assim for permitido pelo Espírito Santo, o entendimento do que foi dito no item 1. Regina, leia pausado, respeitando a pontuação. Se quiser dizer a pontuação, é até melhor, para a gente poder captar. Como eu lhe falei, é a primeira vez que eu estou lendo. Então, é preciso ter calma. Não é calma, não é nem calma. A leitura tem que ser lenta mesmo. Tá?
Então vai. O que acima se disse entende-se da seguinte maneira: 2 pontos. Como todas as criaturas possuem relação e dependência para com seu Criador, podem, de 3 modos, ser a ele comparadas, a saber, 2 pontos. Como ao princípio criador, como ao objeto movente, ou como ao dom inabitante. Pelo primeiro modo, comparam-se a ele todos os seus efeitos. Pelo segundo modo, todo o intelecto. Pelo terceiro modo, todo o espírito justo e aceito a Deus. Eu preciso que você faça aí que você relacione um item com o outro que o representa. Por exemplo, ele fala aqui da relação de dependência para com o seu Criador. Ele diz que todas as criaturas possuem uma relação de dependência para com o seu Criador. E que esta relação de dependência se dá de 3 maneiras, de 3 modos. Se ao Criador comparadas. Ele está sempre comparando a criatura ao Criador. E essa comparação se dá de 3 modos. Como ao princípio criador é um modo. Item 1. Item 2, agora embaixo. Como ao objeto movente que se movimenta, né? A vida, que vive, que está que se relaciona, que, enfim, é o movimento do ser, nas relações, etc. Esse movente em relação ao objeto movente. Ou como ao dom inabitante. Habitante de habitar. Inabitante é que não habita. Tá? É o dom inabitante. Aí, cada relação dessa, cada relação de dependência que eu citei agora há pouco, né? Aí vem os seus correspondentes. O primeiro modo, o item 1 que eu citei agora há pouco, compara-se a ele, Deus, em todos os seus efeitos. Pelo segundo, em todo o intelecto, e pelo terceiro, em todo o espírito justo e aceito a Deus. Espírito justo e aceito a Deus. Que tem Deus como o tudo. E mais nada importa. É como se fosse assim. É difícil até de expressar. É como se ele se transformasse ali em Deus. Aceito a Deus. Tá? É um espírito tão justo, que ele é como se transformasse em Deus mesmo. Isso na poesia é engraçado. Essa linguagem aqui é uma linguagem retórica que São Boaventura está usando. Mas se ele usasse uma linguagem poética, ficaria mais fácil de entender. Como São João da Cruz utiliza. Né? Ele utiliza a poesia para falar isso. Ele fala, a amada, já no amado transformada.
A amada é a alma. Já no amado transformada, a amada é a alma e o amado é Deus. Aí fica fácil de entender. Você está vendo como a linguagem poética ela é importante na nossa vida? Esse discurso, não é? A amada, que é a alma, já no amado transformado, no amado que é Deus. Ó ditosa ventura, fragmentos do poema. Sair sem ser notada, eu, alma. Já minha casa estando sossegada, o corpo. Corpo lá, sossegado, deitado e dormindo. A alma no caminho indo ao encontro do amado. Né? Ó ditosa aventura. Então, com o objetivo, pelo primeiro, pelo terceiro, todo espírito justo e aceito a Deus. Ponto. Aí ele traz aqui, ó, todo efeito, pois, por pouco que tenha do ser, tem a Deus como princípio. Todo. Ele não diz boa parte ou um tanto. Ele fala todo o espírito. Não, ele fala todo o efeito. Não está falando de causa, está falando do efeito. Pois, por pouco que tenha do ser, tem a Deus como princípio. Todo o intelecto, por pouco que tenha da luz, é destinado a aprender a Deus. Todo intelecto. Pelo conhecimento e pelo amor. Duas formas de aprendizado. Todo espírito justo e santo tem o dom do Espírito Santo infuso em si. Esse é que ele chama lá em cima de deiforme. Todo espírito justo e santo tem o dom do Espírito Santo infuso em si. E ter o dom do Espírito Santo infuso é se transformar nele, gente. Tudo que tem de bom em nós é o Espírito Santo. Item 3. Como a criatura não pode ter a Deus como princípio, sem que se configure a ele segundo a unidade, a verdade e a bondade, nem pode ter a Deus como objeto, sem que o aprenda pela memória, a inteligência e a vontade, nem pode ter a Deus como dom infuso, sem que se configure a ele pela fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, pelo tríplice dote. E a primeira conformidade é longínqua, a segunda vizinha, a terceira próxima. Por isso, a primeira chama-se vestígio, a segunda imagem e a terceira semelhança da Trindade. Veja que esse item 3, ele explica e consolida tudo o que foi visto no item 1 e 2. Quando ele lá em cima, ele fala justamente sobre vestígio, sobre imagem e sobre semelhança. Ele diz por que imagem, por que vestígio e por que semelhança. Eu vou ler agora o item 4. Item 4. Portanto, espírito racional é intermediário entre a primeira
e a última conformidade. De modo que possui a primeira abaixo, a segunda dentro e a terceira acima de si. Por isso, o estado de inocência, como a imagem, não estava viciada, mas feita deiforme pela graça. Era suficiente ao homem o livro da criação para nele exercitar-se a contemplação da luz da divindade, da divina sabedoria, e assim seria sábio, vendo todas as coisas em si, em seu gênero próprio e na ciência eterna, conforme os três modos do ser, que as coisas possuem, a saber, 2 pontos. Na matéria, ou natureza própria, na inteligência criada e na arte eterna. Segundo o que diz a Escritura, 2 pontos. Disse Deus, faça-se. Fez e foi feito. Se eu fosse parar para meditar sobre isso aqui, a gente ia passar varar a madrugada. Só esse item 4 aqui, tá? Aqui tem tanta informação encapsulada que não é brincadeira. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês. Esse tipo de estudo, ele traz um tipo de dialética que o professor Olavo de Carvalho, ele fala muito bem sobre isso. Ele tem um livro, só um livro, falando sobre isso. Mário Ferreira dos Santos também tem, que é chamado Dialética Simbólica. Aqui tem encapsulados tanta informação que é absurda aqui. Para fazer um tratado de 500 páginas só sobre esse item 4. Tem muito símbolo aqui. Espírito racional é um símbolo, né? A última conformidade, de modo que possui segunda, terceira acima de si. Por isso, o estado de inocência. Estado de inocência é um símbolo. Feita deiforme pela graça. Até a graça é um símbolo. Né? Quando ele diz assim, que era suficiente ao homem inocente, que era Adão e Eva. Por isso que nosso Senhor disse, não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Se você descobrir isso, vai dar merda. Você vai perder a capacidade de ter o conhecimento das coisas como elas são. O dom infuso. Você não precisa... Adão e Eva não precisava inteligir. Ele conseguia ver as coisas como elas eram. Por causa da inocência. Isso é tão importante que não dá para não falar sobre isso. Quando ele diz que o espírito racional é intermediário entre a primeira e a última conformidade, que ele fala lá em cima, de modo que possui a primeira conformidade abaixo do espírito racional, e a segunda dentro, e a terceira acima de si. Quando ele diz, por isso, no estado de inocência, e aí onde vem inocência, a humildade, a criança. A criança, Adão e Eva eram como crianças. Ele não tinha dificuldade nenhuma em aprender as coisas. Não tinha filtro. Era pleno. Dom difuso. Olha só, a inocência, por isso, no estado de inocência, como a imagem não estava viciada, mas feita deiforme, a forma de Deus, do santo, pela graça,
Lembre-se que Nossa Senhora é cheia de graça. Lembre-se que a humildade de Nossa Senhora, a inocência de Nossa Senhora é tamanha que fez com que ela fosse o maior tesouro de Deus. A gente leu isso aqui no comecinho, né? Então, feita deiforme pela graça, por conta da inocência, era suficiente ao homem, não precisava mais de nada. Era suficiente ao homem o livro da criação para nele exercitar-se. A contemplação, a acraseado, da luz da divina sabedoria. Gente, como é que se perde um tesouro desse? Veja a astúcia do demônio. Se a gente começar a abrir esses símbolos que estão aqui, a gente vai desembocar no mundo de hoje e a gente vai entender exatamente por que existe tanto sofrimento, pô. Porque não existe inocência no mundo. Quem não tem inocência, quem não tem humildade, quem não é inocente, sofre. Sofre. Isso aqui é uma coisa impressionante. Bom, eu vou passar adiante, senão não rola. Não dá para mergulhar aqui. Não dá. Então, vamos para esse item 5 aqui. Regina, lê o item 5 e eu vou dar só uma refugada depois, para na próxima live a gente debulhar o máximo possível esses símbolos, pelo menos o que eu consiga inteligir para poder trazer e falar sobre isso. Não é fácil não, viu, gente? Fácil não. Vamos lá. Por essa tríplice visão, o homem recebeu 3 olhos, como diz Hugo de São Vítor, a saber, 2 pontos. 1, o da carne. 2, o da razão. E o terceiro, da contemplação. Regina, essa frase também ela tem que ser destacada daí, se você puder fazer essa gentileza, porque existem aí 3 símbolos que são divisor de água para qualquer estudo. Todo e qualquer estudo. Que é o olho da carne. E o olho da carne aí, entenda-se como os 5 sentidos, tá? Ele usa o olho aqui como uma metáfora, mas na realidade é a maneira que o homem tem de interagir com o que está ao seu redor. Tá? E nós interagimos com o mundo através dos 5 sentidos exteriores. E são exteriores, o que eles chamam aqui de olho da carne, para ver o mundo e as coisas. A audição é o olho da carne, o olfato é o olho da carne, o tato é o olho da carne, e o paladar é o olho da carne. Esqueci de mais algum, e a visão é o olho da carne. Hã? Existe também o olho da razão, para ver a alma e o que nela se encontra. E o olho da contemplação, para ver Deus. O olho da razão, a gente utiliza os 2 sentidos internos. Creio eu. Memória e imaginação. E o da contemplação, a gente não tem controle nenhum sobre ele. Só Deus nos leva para isso. Volto mais uma vez para a poesia de São João da Cruz. Tá?
que quando terminar esse item 5, a gente vai recitar ela aqui. Ponto. Assim, pelo olho da carne, o homem vê as coisas que estão fora dele. Pela da razão, as que estão dentro dele. Pelo da contemplação, as que estão acima dele. Veja como isso tem relação com o que ele fala aqui no item 5. Tem que fazer esse esquema, viu, Regina? Vai. Mas o olho da contemplação não chega à perfeição de seu ato, a não ser pela glória, que perdeu pela culpa e recuperou pela graça a fé e a compreensão das Escrituras, pelas quais a mente humana é purificada, iluminada e aperfeiçoada para contemplar as coisas celestes, às quais o homem caído não pode chegar sem antes reconhecer seus próprios defeitos e trevas. Mas não pode fazer isso se não considerar atentamente a ruína da natureza humana. Gente, olha só. Veja que caminho tortuoso o homem teve que fazer para voltar a ter o dom infuso, para voltar a ser inocente, digamos assim, e ter um relacionamento pleno com Deus. Veja que caminho. E veja como aqui já está instalada a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele nos deu a graça, a fé e a compreensão das Escrituras. A gente perdeu a inocência, perdemos o dom infuso, perdemos a sabedoria, perdemos a maneira mais simples de conhecer a Deus. Mas como ele nos ama com um amor que a gente não tem a menor ideia do que seja, nem um pouquinho de ideia, mas não tem mesmo, por causa da misericórdia dele, ele nos deu, pela graça, a fé e a compreensão do que está escrito nos livros sagrados, pelas quais a fé e a compreensão, a mente humana é purificada, a mente humana é iluminada, a mente humana é aperfeiçoada para contemplar as coisas celestes. Como era contemplado na época da inocência, antes da queda, antes do pecado de Adão e Eva. Contemplar as coisas celestes, às quais o homem caído não pode chegar sem antes reconhecer seus próprios defeitos e trevas. Existe uma condição. Se o homem não quiser reconhecer os seus próprios defeitos e as suas trevas, não adianta fé, não adianta graça, não. E é justamente aí onde o demônio age. Se você for contar a população capaz de ler e inteligir alguma coisa no Brasil, quantos estão buscando, através da graça e da fé,
o conhecimento de Deus? É a maioria? É metade? É um terço? É 2/3? É uma minoria? O que vai ser dessas almas, gente? Que não buscam isso? Será que a maioria dos homens está, de fato, pela graça e pela fé e pela possibilidade de compreensão das Escrituras, que a partir daí a mente humana é purificada, iluminada e aperfeiçoada para contemplar as coisas celestes? Quantos efetivamente dos nossos irmãos estão dispostos a fazer isso? Ou a maioria dos nossos irmãos não estão nem aí com os defeitos nem para as suas trevas e vivem como um bichinho doutrinado aí pelo mal? Quantos dos nossos irmãos têm a capacidade ou têm a vontade de considerar atentamente a ruína da natureza humana? Ou simplesmente a maioria acha que viver como se vive o mundo do jeito que está aí é o certo? Não dá para sair desse capítulo 12 sem responder essas interrogações. Esse esquema tem que ser feito, a gente tem que falar muito sobre isso. Seria até uma irresponsabilidade passar por cima disso, sem esmiuçar mais, sem cavar mais, para achar o tesouro que está aí escondido nesses símbolos. Pois bem, a partir daí, depois que nós vamos precisar arrumar um tempinho, Regina. Aqui para a gente fica difícil por conta das festas juninas. Tem uma festa que é muito... Aqui no Nordeste sabe como é que é, né? Essas festas de São João, São Pedro. Mas a gente precisa parar e remoer esse capítulo 12, esquematizando mesmo, para nossa mente estar um pouco apta a passar um pouco que seja desse conteúdo para outras pessoas. Para, a partir daí, a gente entrar na parte 3, que é a corrupção do pecado. É claro que a parte 3 ela vai explicar também isso que a gente viu aí em cima. Mas o bom senso diz que a gente precisa melhorar a forma de passar esse conhecimento antes de entrar na corrupção do pecado. São grandes emoções, né? Que obra, né? Que coisa magnífica a gente herdou aqui do São Boaventura, né? Isso é porque ele é considerado um platonista, né? Apesar de usar a técnica aristotélica dos 4 discursos, né? Tem uma suma de São Tomás de Aquino, que é a suma contra os gentios. Os gentios são os pagãos, né? Os gregos. Que fala sobre o que São Boaventura está falando aqui, porque ele está escrevendo para os pagãos. A suma contra os gentios. Acho que é isso, né? Contra os gentios. Eu vi esse livro essa semana passada
lá na prateleira, eu peguei ele bem grossinho assim. Se eu vou levar pra gente, só para dar uma lidinha rápida e fazer um contraponto aqui com a árvore de São Boaventura, mas eu disse, não, eu não vou fazer isso. Eu me conheço. Se eu fizer, a gente vai ficar enganchado aqui nos dois. E não vamos sair mais para nada. E aí a gente perde outras explicações. A gente perde outros espíritos criadores, outros de ter aula de um Louis Lavelle, por exemplo. Olha só, a origem do mal em geral. A corrupção do pecado, a origem do mal em geral. Olha o título desse livro de Lavelle. Isso aqui é filosofia, tá? Aqui é teologia e filosofia, mais teologia, São Boaventura, né? E aqui é filosofia. Aqui. O mal e o sofrimento. Isso, o certo seria ler isso aqui e desembocar na leitura de São Boaventura, que é um nível mais alto. A filosofia é base para a teologia. Tanto é que os padres estudam primeiro filosofia para depois estudar filosofia, para depois estudar teologia. Mas só que estão estudando umas filosofias aí que não se encaixa com isso aqui. Com São Boaventura bota aqui. Não se encaixa. O cara estudar um Jean-Paul Sartre para encaixar ele aqui dentro. Impossível. Aí, esse aqui não. Mas vou lhe dizer, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, estudando São Boaventura e lendo os dois na paralela, é bem mais fácil de assimilar. Agora, Regina, a gente não pode esquecer de trazer fatos do cotidiano para cotejar com isso aqui. Não dá, porque só para quem tem realmente interesse de mergulhar nisso é que vai assistir. Mas quando a gente traz do cotidiano experiências, coisas que acontecem, e sacode sob o guarda-chuva, sob a luz desses ensinamentos, aí não. Aí fica interessante. O que é que eu estou fazendo? Quando não está chovendo, como agora está chovendo, né? Eu não sei nem como é que eu vou para academia embaixo de um toró desse. Você fica rindo, né? Tá. De manhã, quando eu fui trabalhar essa semana, eu fui com uma câmera GoPro no capacete. Só pegando flagrantes da vida cotidiana. Então eu desci com a bike, filmando, por onde eu olhava, ela filmava. O que eu vi de flagrantes que são totalmente desabonados pela lei, pessoas que fazem aquilo. Eu levei inúmeros trancas de moto, de carro. Eu vi pessoas assim prestes a serem atropeladas, assim, a serem atropeladas. Eu vi falta de humanidade, eu vi uma brutalidade impressionante. Como é pessoas que é justamente o que diz esse resuminho aqui. Mas não pode fazer isto se não considerar atentamente a ruína da natureza humana. Eu vi antes de ontem isso, a ruína da natureza humana, ao vivo e a cores, está filmado através de uma câmerazinha mequetrefe que eu comprei, barata, porque se fosse uma GoPro mesmo, valendo, a imagem seria muito melhor e o som também. Eu vi no dia a dia a ruína da natureza humana, que a gente se acostuma a viver assim. Da hora que eu saí aqui de casa até o trabalho eu vi isso. E quando você começa a ler isso aqui, a estudar isso aqui,
você começa a entender assim, meu Deus, como é que a gente pode ir para o céu vivendo como um bicho? Quem é o rei desse mundo, finalmente? Nosso Senhor Jesus Cristo não é. Ele veio, morreu na cruz para nos salvar, implantou o reino de Deus aqui, implantou. Mas implantar é você botar a semente. Fazer ela frutificar é outra história. Cada semente que é jogada, ela tem que morrer para poder crescer. E a terra onde essa semente tem que ser plantada é o coração dos homens. É o nosso coração. Como é que se planta a semente no coração de uma pessoa que pode passar por cima de um pedestre assim e sem menor dama de consciência? Guardadinho dentro de uma máquina de ferro, que com ele não vai acontecer nada. Parece piegas, né? Mas quando você lê um negócio desse, você diz assim, até onde vai a misericórdia de Deus para levar esse povo todo para o céu? Qual é o... Beleza? Vamos ficar por aqui, né? Então, a gente vai trabalhar aqui agora em cima da... Vamos esquematizar o capítulo 12 da parte 2, para depois entrar aqui na parte 3, confissão do pecado. Aí sim a gente vai começar a ler, junto com São Boaventura, O Mal e o Sofrimento, de Louis Lavelle.